Olá, boa tarde. O país vai sustendo a respiração à espera de um consenso em torno do Orçamento de Estado, quando o mundo vive também um período de conflitos armados que tem vindo a escalar. Temas que vamos olhar com o jornalista da Renascença, José Pedro Frazão, que está hoje connosco. Será logo após os temas da atualidade religiosa, hoje com destaque para a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Um ano depois dos ataques de 7 de outubro, que lançaram uma guerra em larga escala entre o Hamas e Israel, nada parece travar a espiral da vingança. Desde o Vaticano, o Papa lembrou que todas as nações têm o direito de existir em paz e segurança. Non dimentichiamo che ancora ci sono molti ostaggi a Gaza, per i quali chiedo l'immediata liberazione. Da quel giorno il Medio Oriente è precipitato in una sofferenza sempre più grave, con azioni militari distruttive che continuano a colpire la popolazione palestinese. Questa popolazione sta soffrendo tantissimo a Gaza e negli altri territori. Si tratta per lo più di civili innocenti, tutta gente che deve ricevere gli aiuti umanitari necessari. Chiedo un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, compreso il Libano. Preghiamo per i libanesi, specialmente per gli abitanti del sud, costretti a lasciare i loro villaggi. Santa Maria Maior. A Basílica da Devoção de Francisco, em Roma, quando quer ser sepultado, foi o local escolhido para uma oração pela paz perante o alargamento global dos conflitos que ameaçam o futuro da humanidade. Rivolgi il tuo sguardo materno a questa famiglia umana che ha smarrito la gioia della pace e ha perso il senso della fraternità. Madre, intercedi per il nostro mondo in pericolo, perché custodisca la vita e rigetti la guerra, si prenda cura di chi soffre, dei poveri, degli indefesi, degli ammalati, degli afflitti e protegga la nostra casa comune. Invochiamo da te, Madre, la misericordia di Dio, tu che sei Regina della pace. Converti gli animi di chi alimenta l'odio, silenzia il rumore delle armi che generano morte, spegni la violenza che cova nel cuore dell'uomo e ispira progetti di pace nell'agire di chi governa le nazioni. Desde o Vaticano, o Papa anunciou ainda a realização do 10º Consistório do Pontificado, que continua a alargar as fronteiras do Colégio Cardinalício com a escolha de 21 novos elementos. Sono lieto di annunciare che l'8 dicembre prossimo terrò un consistorio per la nomina di nuovi cardinali. La loro provenienza esprime l'universalità della Chiesa che continua ad annunciare l'amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della terra. A Assembleia Sinodal entrou na sua segunda semana de trabalhos sobre o tema da sinodalidade, com o desafio de concretizar as indicações do processo lançado há 3 anos. Estamos todos dentro. O Papa Francisco pediu-nos que cada um, agora, mediante a sua geografia e decoração, nos sentíssemos todos envolvidos no sínodo. Uns estão a rezar
em Setúbal, em Lisboa, no Porto, em Portugal, no mundo inteiro, e outros estamos aqui em missa de corpo presente, propriamente dito, a acompanhar e a fazer parte desta fase do Sínodo. Como dizem lá no futebolês, em Portugal, prognósticos só no fim do jogo. E agora nós estamos na fase em que cada um deixou a sua mochila, a sua agenda, as suas expectativas, deixámos tudo aqui à porta. E agora estamos todos juntos a tentar entender, a sermos sensíveis àquilo que o Espírito Santo quer de verdade para a Igreja, para os homens e mulheres de boa vontade, hoje. E esse é o caminho que estamos a fazer. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. O projeto Amor Conjugal foi apresentado em Lisboa, na paróquia do Campo Grande. Eclésia falou com o casal fundador deste caminho de vida da fé em família. Magui e José Luís estiveram em Portugal para apresentar um itinerário de valorização da relação familiar. É um método que nos ayuda a los matrimonios a conocer y entender nuestra vocación al amor. E isto consegue-se de várias maneiras. Por um lado, com retiros que mostram aos esposos a grandeza e a beleza da sua vocação e um caminho de valorização mútua que são convidados a percorrer. Ellos se enamoran de su vocación y entonces inician un itinerario basado en las catequesis de San Juan Pablo, que una vez al mes pues van dando pasitos en este camino para ir conociendo y viviendo y rezando y viviendo pues lo que San Juan Pablo dice que es el matrimonio. Como tantos, Magui e José Luís casaram um dia acreditando num amor inabalável, mas a realidade arrefeceu a relação e os conflitos começaram a destruir o que se pensava ser inabalável. La realidad de la vida. Nos casamos creyendo que nos íbamos a comer el mundo y nos topamos con la realidad, las diferencias, toda la problemática, los hijos, educaciones diferentes, todo, y entonces pues ahí chocamos, ¿no? Y bueno, pues fue en Fátima, aquí en Portugal, pues en una experiencia de oración, donde pues vimos como la Virgen nos mostraba un camino mejor, que ahí empezamos a conocerlo, a aprenderlo, ¿no? Magui y yo no conseguíamos comprendernos, todo era una discusión, en nada estábamos de acuerdo y cada vez que intentamos hablar para solucionarlo, lo que hacíamos era peor, porque recordábamos todo lo malo que nos habíamos hecho el uno al otro desde el principio y entonces cada vez que hablábamos era peor. Descobriram que o matrimónio é sacramento e tem de ser vivido como tal. Porque solo viviéndolo desde la sobrenaturalidad, esto tiene sentido. Solo cuando dos esposos se apoyan en el amor de Dios, solo cuando dejan que Dios entre en ellos y vayan siendo administradores del amor de Dios, no del nuestro, sino del suyo, esto empieza a funcionar. Marta e Ricardo tinham um casamento sem problemas, mas a acusar o desgaste dos anos e a erosão de um amor que ia sendo absorvido nas tarefas diárias. E quando fomos fazer o retiro, mostrou-nos um olhar tão diferente que podemos ter sobre o nosso esposo e mostrou-nos como Deus colocou aquela pessoa na nossa vida como caminho para nós crescermos, para nós chegarmos a Ele, não é? Que isso mudou completamente a postura, os rancores. Para mim foi uma mudança que me ajudou muitíssimo a aproximar-me do Ricardo e pensámos, tantos amigos que temos, tantos casais que conhecemos com fé, que gostariam de viver com Deus no seu casamento e não sabem como, porque nós também não sabíamos. Nós temos que lhes contar isto, nós temos que lhes levar isto. Quando nós fomos a este retiro, eu até ia extremamente cansado da rotina do dia, do trabalho e mesmo assim foi um momento em que Deus tocou as nossas vidas e disse: é possível viver um bocadinho mais além. É possível que eu entre dentro da vossa vida e vos consiga transformar num casal mais unido. E aquilo que mais me tocou sempre aqui no projeto Amor Conjugal é perceber que é possível chegarmos a esta união
que Deus nos chama como casal, como matrimónio cristão. Em tempos que associam o amor à felicidade contínua, este casal desafia a fortalecer a relação com os momentos de menor paixão. Un amor construido en el Caribe, eso no vale nada, ¿no? Es un amor que está por probar. En cambio, un amor que se ha construido en los momentos en los que, pues si yo, por ejemplo, me he sentido herido por algo que ha hecho mi esposa y aún así la sigo amando y me entrego por ella, eso demuestra que la amo de verdad. Ese es el amor de Dios. Nosotros ofendemos a Dios y Él no se aleja de nosotros. Al revés, deja las 99 ovejas para ir en busca de la perdida. Nosotros, de manera natural, cuando alguien nos ofende, tendemos a huirnos, a alejarnos, pero ese no es el amor de Dios, ese no es el amor del cristiano. El cristiano es ese que cuando le hacen daño, le ofenden porque somos pecadores y va a ocurrir tarde o temprano, es el momento de decir, yo me entrego por ti, por tu salvación, por tu santificación. Y esa es la cruz. Y de la cruz siempre, siempre viene la resurrección. O projeto Amor Conjugal foi apresentado na paróquia do Campo Grande, em Lisboa, e é agora, entre nós, um itinerário de reconciliação e descoberta de Deus através daquele que caminha ao nosso lado. São temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt, é o portal informativo da Igreja Católica. Agora olhamos o mundo, começamos por Portugal, a importância de um orçamento de Estado e a forma como ele condiciona a vida dos portugueses. José Pedro Frazão, obrigado por estares aqui na nossa companhia. Fala-se muito por estes dias do Orçamento de Estado, da importância de um consenso. E isto é tão importante porquê? Porque é que o país precisa tanto deste documento, digamos, aprovado ou com condições para funcionar? Há várias coisas que podemos dizer sobre isso. Primeiro, a importância do orçamento. É possível viver sem orçamento. Há muitas limitações. Que limitações existem? Sobretudo ao investimento. Ou seja, o orçamento não sendo aprovado, o governo ficaria nos chamados duodécimos. Pode gastar 1/10 da despesa que estava definida no orçamento anterior. Isso limita a despesa que o governo vai fazer. Para quem está preocupado com o controle da despesa pública é bom, porque não vai aumentar a despesa pública. Mas, inviabiliza também medidas, não é? Que se queiram tomar. Inviabiliza o investimento mais pesado, digamos assim, embora muitas alíneas de gastos públicos relacionados, por exemplo, com despesa... Não estamos a falar de despesa corrente, não estamos a falar de despesas com salários dos funcionários públicos ou questões assim. Estamos a falar de investimentos pesados, construções de escolas, hospitais, essas que requerem, de facto, o investimento, para isso é que serve um orçamento. No entanto, este ano, por exemplo, algumas medidas que já foram aprovadas no orçamento, fora do Orçamento de Estado, não estariam em causa. O caso de aumentos das pensões, o caso da redução do IRS, que as pessoas que também já perceberam no seu recibo de vencimento, nada disso é afetado pelo Orçamento de Estado. Na prática, é possível viver nos tais duodécimos. O que não é praticável é que isso se mantenha durante muito tempo. E há aqui um problema também de calendário, porque vamos ter eleições presidenciais em janeiro de 2026 e nos 6 meses antes não há possibilidade, digamos, de convocação de eleições. Isto implicaria, imaginemos que não havia nenhum acordo, e as coisas arrastavam, significaria que iríamos, este orçamento de 2024, deste ano, que já teve uma aprovação difícil, estaria em vigor durante muito tempo e isso seria completamente impraticável. Era assim uma espécie de um país congelado. Era um pouco congelado, é verdade, adiava o investimento e numa altura, como estavas a sublinhar, de grandes desafios, é de facto relevante. Deixa-me sublinhar também uma palavra que eu acho que é chave, falaste em consenso. Eu acho que chegámos a um momento, do ponto de vista político, que requer uma grande maturidade da classe política. Isto relaciona-se com o facto de nós provavelmente não vamos ter tão cedo quadros partidários parlamentares maioritários. A tendência é essa em toda a Europa, nós já experimentámos isso. Tivemos, por acaso, um governo recente de maioria absoluta, mas na maior parte dos casos o arranjo parlamentar vai obrigar a conversações. E essas conversações têm que existir. Esse consenso mínimo tem que existir. A negociação faz parte da política. E esta maturidade que o sistema político tem que ter é decisiva.
houve alguma maturidade num ponto. Perceberam que tinham que se entender. E houve um calendário normal. Nós, desde as eleições, que estamos a ouvir falar de orçamento e, mais, vamos arrastar isto até meados de novembro, porque o orçamento entrando vai para discussão cerca de 1 mês e meio na Assembleia da República. Isto é um pouco anormal do ponto de vista do calendário, torna quase um tema único no nosso país. No entanto, revela que a classe política entende e dá um sinal aos cidadãos: sabemos que vocês não querem eleições, sabemos que vocês querem que nos entendamos, vamos tentar isso. A questão é qual é que é a flexibilidade para negociar. Há sempre aquela questão de, por vezes parece que o interesse partidário e o calendário da eleição mais próxima se sobrepõem sempre aos interesses da vida dos portugueses. Neste caso, nem seria tanto a eleição mais próxima, mas uma possível eleição provocada por este ciclo. O que é que acontece é que nós temos também um histórico de alguma estratégia que resulta. Obviamente que este governo, por exemplo, estará a pensar eventualmente naquilo que aconteceu há muitos anos, a maior parte das pessoas já não se lembra disso, em 1985, quando o primeiro governo de Cavaco Silva caiu no Parlamento por ação do PRD. Na altura era digamos, um terceiro partido muito forte, teria um número de deputados ligeiramente inferior ao que hoje tem o Chega, e que forçou a queda do governo. Com essa queda, Cavaco Silva, entre aspas, vitimizou a sua posição política e conseguiu 2 maiorias absolutas. E o PRD desapareceu. E, portanto, compensou a estratégia do deixem-me trabalhar. E essa ideia do deixem-me trabalhar, as pessoas também entendem. A ideia de nós fomos eleitos para fazer um trabalho, tem que nos dar condições para isso. Acontece é que os portugueses não deram uma maioria a um partido só. Isso obriga-os a negociar. Vamos aguardar. Entretanto, e quando se abre a televisão, olhamos o mundo e o cenário não é nada animador, é muito preocupante. Temos cenários de guerra em várias latitudes, numa dimensão que não é normal nas últimas décadas, não é? A questão da Ucrânia e agora do Médio Oriente. Sim, e sobretudo o agravamento no Médio Oriente é bastante preocupante. Enfim, infelizmente o Médio Oriente tem ciclos de violência bastante constantes. É uma guerra contínua, basicamente. Já quase pouco se fala, é incrível, mas já quase pouco se fala do conflito na Ucrânia e naquilo que está a acontecer. Há também uma espécie de congelamento por causa do ar político, tendo em conta as eleições norte-americanas, que vão agora acontecer em novembro, e aquilo que poderá haver de mudanças. Há um compasso de espera. Até a Europa está em compasso de espera, porque está agora a aprovar os comissários europeus e, portanto, as novas instituições europeias e o novo presidente do Conselho Europeu. Enquanto isso morre gente, e sobretudo no Médio Oriente, este alastramento ao Líbano e o envolvimento mais do que nunca do Irão, levando aqui a este conflito muito cavado entre Israel e o Irão, é extremamente preocupante também porque falta aqui, e há aqui também sinais de falência da chamada mediação. Percebe-se claramente que neste contexto os Estados Unidos não estão em condições de mediar. Mediar significa também travar, por exemplo, as intenções do governo israelita. Dentro da própria Israel existem tensões. Netanyahu é um primeiro-ministro altamente contestado. É uma democracia onde o primeiro-ministro é altamente contestado. E também a Europa perdeu a capacidade mediadora. No caso do programa nuclear iraniano, a Europa foi importante para ajudar, no fundo, a tentar acalmar a situação. Hoje em dia parece-me que a situação está muito descontrolada. Isto terá efeitos na questão da inflação, a questão da instabilidade e num conjunto de outros parâmetros que afetam Portugal, naturalmente afetam Portugal. E só para terminar este ponto, um dos pontos mais relevantes da semana política foi económica. Foi um aviso do governador do Banco de Portugal, que chamou a atenção para uma revisão em baixa do crescimento económico. Diz aos portugueses que é preciso começar a reforçar as almofadas financeiras, porque neste momento há mais dinheiro do bolo na carteira, mas as pessoas têm que começar a poupar, porque o ciclo seguinte vai ser desaceleração. Ou seja, estamos a viver um período de alguma alívio na nossa carteira e na carteira do país, mas as nuvens começam a ser negras. Mais tarde ou mais cedo pagaremos a fatura. E também, perante todos estes cenários de violência, dá a sensação que tudo isto se vai banalizando um bocadinho na vida das pessoas, não é? Assiste-se a estas imagens à hora de jantar e parece que as pessoas vão ficando mergulhadas numa certa indiferença àquilo que vai acontecendo.
Sim, e isso é muito preocupante, a banalização da guerra. O Papa, por acaso, tem constantemente, e, por exemplo, domingo após domingo, faz essa referência em relação aos povos martirizados, no fundo. Essa indiferença é, na minha perspectiva, muito preocupante. E impele-nos a nós, por exemplo, média, para forçarmos a visibilidade destas matérias. Infelizmente, nem sempre é possível, até do ponto de vista dos nossos constrangimentos, e isso permite-me já agora dar aqui uma nota em relação ao que foi apresentado esta semana. Em Portugal foi apresentado um pacote de apoio aos média, para tentar dar um pouco mais de músculo financeiro às empresas de comunicação social, muitas delas a imprensa regional e local, e isso é muito relevante. Há medidas menos faladas que podem ter algum impacto, no entanto, é difícil compreender que alguém se dirija ao jornalista e diga que eles têm auriculares com perguntas encomendadas. Tu, por acaso, hoje não tens o auricular, não, mas não usamos, por acaso. Mas podias ter para receberes uma indicação da regia em relação à gravação ou ao direto que estás a fazer. Não faz qualquer sentido essa referência. Em todo o caso, medidas que podem, e também podem sublinhar isso, trazer o público a informar-se junto de órgãos de informação, digamos, que seguem linhas deontológicas e não apenas pessoas que se informam em redes sociais. Não é? Sim, há um eixo que tem a ver com a literacia mediática, que é algo que precisamos muito, e de ensinar as novas gerações a distinguir entre informação, desinformação, entre as redes sociais e os órgãos de comunicação social, digamos, mais tradicionais. Há algumas medidas nesta área que me parece, aliás, a parte mais interessante do pacote média apresentado pelo Governo. Muito bem. Obrigado, José Pedro Brazão, por esta presença aqui. Voltaremos a conversar. Agradecemos também a atenção que nos dispensou. Tenha então uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.